Baruch FM. Entrevista. Bem, ouvintes da Rádio BaruchFM.com, no dia 6 de junho é comemorado o Dia Nacional do Teste do Pezinho, um exame super importante para os recém-nascidos e entender as principais vantagens desse exame em sua versão ampliada, que rastreia mais de 53 doenças. E estamos em contato com a Thaisa Nichelli, ela é assessora científica do DB Diagnósticos, e com o Alexandre Tanque, coordenador da assessoria científica também do DB Diagnósticos e farmacêutico bioquímico. Thaisa, Alexandre, sejam bem-vindos à Rádio Baruch FM, tudo bom? Tudo bem, obrigada, é um prazer conversar contigo. Antes, da gente entrar e saber mais informações sobre o teste do pezinho e entender sobre esse assunto, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o laboratório, o Diagnósticos do Brasil, contassem um pouquinho aqui para o nosso ouvinte um pouco da história, do trabalho que vocês desenvolvem. Afrânio, o DB, o Diagnósticos do Brasil, é um laboratório exclusivamente de apoio, É um laboratório de apoio a outros laboratórios, Então, nós não atendemos diretamente aos pacientes. Então, nossos clientes são laboratórios que, por algum motivo, ele não realiza um determinado exame e ele terceiriza esse exame. Então, nós fazemos a captação desse material, processamento e a liberação desses laudos, desses exames. Então, o DB, hoje, na nossa sede matriz, fica em São José dos Pinhais, no Paraná. Estamos no mercado há 10 anos e hoje nós contamos com algumas unidades específicas do DB. Então, o DB em São José dos Pinhais, análises clínicas. Eu tenho o DB Sorocaba, que fica na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo, e o DB Recife, uma unidade produtiva em Recife. Esses três são análises clínicas. Em Sorocaba, eu tenho o DB Patologia, que é toda a parte de patologia, anatomopatológico e citopatológico. E em São Paulo, capital, eu tenho o DB Molecular, que é um laboratório voltado exclusivamente para diagnósticos moleculares e paternidade, testes de alta complexidade. E aqui em São José dos Pinhais, uma outra unidade, nós temos o DB toxicológico, onde a gente faz toxicológico ocupacional, e em Sorocaba, a parte do DB toxicológico, que faz a análise de cabelo, tão conhecido e fomentado, teste do cabelo para o caminhoneiro. E vocês atendem todo o Brasil, Sim, hoje nós atendemos todo o Brasil, Nós temos uma gama de um pouco mais de 6 mil clientes e nós atendemos todos os estados da federação. Bem, vamos falar agora então do teste do pezinho, Qual a importância desse exame e em que período a gente deve realizar? Vamos lá, Frânio. O teste do pezinho, ele é realizado a partir das gotinhas de sangue que nós comumente retiramos da lateral plantar do bebê. Não é uma obrigatoriedade retirar essa amostra de sangue da lateral plantar. É uma sugestão do PNTN, que é o Programa Nacional de Triagem Neonatal, porque essa região ela fica mais irrigada e facilita que a gente faça essa coleta do material. Então, se houvesse a pergunta, eu posso coletar o teste do pezinho de uma outra região? Pode, não tem problema, poderia fazer uma coleta de qualquer região sem que a qualidade do teste fosse comprometida. O teste do pezinho, ele deve ser realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do recém-nascido, também uma recomendação desse programa. O objetivo é selecionar dentro de uma população assintomática, que seriam os bebezinhos, quais têm uma propensão a desenvolver determinada doença e fazer com que ele se beneficie do tratamento. Mas aqui no Brasil é obrigatório o teste, Exatamente. Aqui no Brasil ele é obrigatório desde a criação da Lei 8.069, do Estatuto da Criança e do Adolescente, desde 1990. E tem algumas versões desse teste disponíveis no Brasil. Queria que vocês comentassem sobre isso. Isso. A gente tem algumas diferenças entre as modalidades oferecidas pelo SUS, que seriam testes que a gente chama de testes mais básicos,
que contemplam uma gama de exames menores. Nós, um laboratório da rede privada, oferecemos testes que têm uma amplitude maior, que pega uma gama de exames maiores, né? Cada um desses testes oferecidos, eles têm determinado número de exames, né? Por exemplo, um teste básico aqui oferecido pelo DB, a gente faz 4 exames, um ampliado a gente faz 6. O que a gente chama Master, e é o nosso maior perfil, dentro desse perfil Master, nós realizamos 15 análises. Então, cada laboratório trabalha numa modalidade diferente, não é um padrão. Bem, eu queria saber mais a questão do teste do pezinho, Thaís, em relação à saúde do bebê. Por exemplo, um bebê prematuro, um bebê com baixo peso, quando nasce, tudo isso interfere também no teste do pezinho ou não? É o mesmo processo? O teste do pezinho ele deve ser realizado para todos os bebês, mesmo que ele tenha nascido prematuro ou com baixo peso, mas aí esse bebê ele tem que ser reavaliado em 90 dias, segundo a recomendação do PNTN, ou ele é reavaliado segundo a orientação do pediatra. Falando em termos de doenças, né, tem muita gente que tem a dúvida, por exemplo, sobre a síndrome de Down e outras questões, como até a própria epilepsia e tudo. Isso é detectado no teste do pezinho? Não, né? Frânio, eu vou entrar nessa questão da síndrome de Down, né? Certo. A síndrome de Down, por exemplo, a gente avaliaria essa situação num cariótipo. Então, por exemplo, o neném ainda na barriga da mãe, a mãe pode fazer um cariótipo, né? Para fazer uma avaliação se a gente tem aí, por exemplo, uma trissomia do 21, que seria síndrome de Down. Ou, por exemplo, no momento do nascimento, que no momento do parto, o médico faz uma avaliação ali, sui generis ali da criança, né? O facies da criança, sugestivo de alguma situação que não está de acordo. Então, no momento do parto ali, o obstetra, ginecologista obstetra, ou logo em seguida também o pediatra, pode sim fazer a solicitação de um cariótipo daí do neném para a gente avaliar se de fato tem uma trissomia do 21, uma síndrome de Down, ou de repente alguma outra anomalia genética qualquer. Mas síndrome de Down, síndrome de Klinefelter, síndrome de Turner, essas anomalias genéticas não saem no teste do pezinho. Bem, e eu queria falar então agora da importância do teste do pezinho ampliado, né? Como vocês falaram que tem algumas versões que acabam contemplando mais doenças e tudo.